Conceitos básicos do Excel. Componentes do Excel, semelhança com o Calc. Pasta é um arquivo que contém uma ou mais planilhas para ajudá-lo a organizar seus dados. Mesmo conceito aplica-se ao Calc. Planilha é o tipo de tabela formada por uma grade composta por linhas horizontais e colunas verticais para a realização de cálculos ou apresentação de dados. É uma ferramenta simples que ajuda a criar, organizar e analisar dados. Coluna é o espaçamento entre dois traços na vertical. As colunas do Excel são representadas em letras de acordo com a ordem alfabética crescente, sendo que a ordem vai de A até XFD e tem um total de 16.384 colunas em cada planilha. Linha é o espaçamento entre dois traços na horizontal. As linhas de uma planilha são representadas em números, formam um total de 1.048.576 linhas e estão localizadas na parte vertical esquerda da planilha. Célula. As células são formadas através da interseção, cruzamento de uma coluna com uma linha, e cada célula tem um endereço, nome, que é mostrado na caixa de nomes que se encontra na barra de fórmulas. Célula ativa é a célula exibida com uma borda em negrito indicando que ela está selecionada e onde os próximos dados digitados serão inseridos ou o próximo comando escolhido será aplicado. Se for selecionada mais de uma célula ao mesmo tempo, a primeira será a célula ativa e as outras serão destacadas na cor escura. Exibindo a tela de trabalho. Barra de título identifica o nome do arquivo, que é uma pasta de trabalho que pode conter uma ou mais planilhas. Guias são um agrupamento de ações e comandos conforme o tipo de tarefa a ser desempenhada. Vamos exemplificar isso mostrando cada guia em destaque na sequência. Guia Início apresenta os principais recursos para a formatação de texto. Guia Inserir, tabela, formas, imagens e gráficos. Guia Compartilhar, compartilhar, copiar link, vincular a esta planilha. Guia Layout da página, configuração de página e área de impressão. Exibindo a tela de trabalho Guias. Guia Fórmulas, inserir função como soma, autossoma, multiplicação e divisão, por exemplo. Mostrar fórmulas, opções de cálculo. Guia dados, dados de imagem, filtro, dividir textos em colunas, preenchimento relâmpago, remover duplicatas e validação de dados. Guia revisão, ortografia, estatística de pastas de trabalho, verificar acessibilidade, entre outros. Guia exibir, zoom, nova janela, congelar painéis, navegação. Guia ajuda, ajuda, comentários, atalhos de teclado. Guia desenhar, apresenta os principais recursos de desenho, como pincel, caneta e borracha. Detalhes da tela de trabalho. Caixa de nome. Tem a função de informar qual célula está ativa. No exemplo abaixo, o B1. Comandos executados afetarão essa célula, como pressionar a tecla Delete, por exemplo. Detalhes da tela de trabalho. Barra de fórmula. Permite inserir conteúdo ou fórmula em uma célula. Da mesma forma, quando selecionamos uma célula, ela nos apresenta o seu conteúdo. Em B3, temos o conteúdo de nomes e em B5, de números. Veja as imagens abaixo. Detalhes da tela de trabalho. Guia planilhas ou guias. Apresenta uma forma rápida de navegar entre as planilhas criadas em nossa pasta de trabalho. Por padrão, o Excel apresenta uma pasta com somente uma planilha. Algumas versões têm por padrão 3 planilhas.
Para a criação de novas planilhas, basta clicar no símbolo Adição presente na guia. Detalhes da tela de trabalho, barra de status. Quando selecionamos duas ou mais células com dados numéricos, o Excel resumirá automaticamente esses dados e nos mostrará a média, a contagem e a soma na barra de status. O exemplo apresenta apenas 3 células, mas imagine uma série com 1000 células ou mais e gostaria de saber a média aritmética simples desse conjunto sem precisar guardar esse valor em uma célula. A barra de tarefas simplifica esse problema. Uso do mouse e formas do ponteiro. Ao movimentar o ponteiro do mouse ao longo da janela do Excel, esse se transforma ao dar um clique com o mouse na área da janela. Após selecionar a célula desejada, basta digitar o conteúdo a ser inserido nela e pressionar a tecla Enter. A tabela a seguir ilustra os perfis do ponteiro, que muito provavelmente serão encontrados. Na coluna 1, nós temos o Excel. Na coluna 2, nós temos o Calc, com seus respectivos ponteiros. E na coluna 3, nós temos a posição que esses ponteiros ocupam na planilha.